Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o sistema apreciador. Esse sistema ele tem como principal funcionalidade eu conseguir precificar os derivativos dentro de o quê? Uma classe extensiva de ativos, certo? Portanto, esse sistema ele é um sandbox, onde eu vou conseguir simular os preços dos derivativos à distância, certo? E ele é uma das ferramentas mais importantes do sistema e os usuários gastam muito tempo aqui, porque aqui eu vou analisar as operações, vou descartar o que eu não quero e vou separar o que eu pretendo analisar com mais detalhe e executar no mercado, certo? Então vamos abrir aqui o sistema, ele vai fazer sempre o download, a gente usa o sistema Click Once da Microsoft, então ele sempre vai baixar a última versão da nuvem, certo? Ele já vai me abrir o sistema aqui e logo na abertura eu já vou começar a fazer as descrições. O sistema está aberto aqui, basicamente eu vou ter alguns pontos de relevância que eu preciso sobressaltar aqui. Inicialmente aqui embaixo ele vem o ativo que vem como default, então ele trouxe o Ibovespa, que é o indexado, o último preço dele na B3, certo? A moeda que ele está subjacente e as classes das curvas, onde a curva System é a consultoria da F-Derivatives e, portanto, tudo que eu estiver simulando aqui vai ser com as curvas que a gente produziu aqui. Existe a possibilidade de vocês produzirem as próprias curvas ou um market maker ceder diretamente a curvas para vocês nos sistemas e, portanto, isso aqui vai ser um ponto que vai ser tratado no próximo aula, que é o do polinomial, que é uma aulinha que eu vou apresentar para vocês como a gente constrói as curvas. Então a gente vai presumir que nós vamos fazer as nossas simulações aqui com a curva System, que é produzida pela F-Derivatives, mas vocês podem usar curvas de terceiros ou proprietárias. Perfeito? Então vamos entender agora aqui o conceito básico do apreciador, que está no quê? Que está em apreciar. E, portanto, quando eu vou apreciar alguma coisa, eu preciso escolher o ativo subjacente. E aqui ele vai me trazer o quê? As classes de ativos. Então eu posso escolher entre as BDRs disponíveis, eu posso precificar as commodities disponíveis na B3, eu posso precificar as moedas, então a gente possui aqui todos os cross de moedas, portanto aqui é moeda do tipo A e do tipo B, então eu posso precificar o que? O BRL USD, que é o dólar real, né? E posso fazer o dólar euro ou qualquer outro cross de moeda, inclusive a gente já trabalha aqui com criptomoeda, que também pode ser apreciado no sistema, certo? Portanto, a próxima classe vai ser as debentures, então eu posso puxar as debentures e calcular os CDS embutidos dentro dessas debentures. Vou ter também as ações, então aqui a gente possui ações brasileiras e ações americanas, lembrando que a F-Derivatives ela tem uma parceria com um provedor externo de market data e a gente já tem dentro do sistema as bolsas europeias e as bolsas americanas, certo? Portanto, basta escolher o ativo, contanto que vocês tenham o market data, porque como default o sistema vem com o market data da B3, certo? Temos todos os ETFs disponíveis listados na bolsa, né? Temos também aqui a categoria dos fundos, então eu me especializei nos Estados Unidos a fazer preço de call e put de uma cota de fundo. No Brasil isso aqui não é muito bem difundido, mas a tecnologia já está presente no sistema aqui, certo? Temos também o que? Os indexados, que são o que? Que são os principais índices. Inclusive temos o S&P aqui e temos índices de outras bolsas. Também é possível a gente configurar um índice, então eu posso criar alguma regrinha matemática e eu posso criar um índice e depois operar um derivativo em cima desse índice. Isso aqui para muitos pode soar muito abstrato, mas para o mercado isso é uma coisa já comum há muito tempo, certo? Portanto, desta palheta aqui eu vou escolher a classe de ativo que eu vou estar usando para fazer a minha precificação. Escolhido o ativo, então vou filtrar por um ativo amplamente conhecido, Vale, certo? Vale 3 aqui, double click, ele já assumiu como Vale 3 aqui embaixo. Qualquer derivativo que eu for precificar agora, ele vai entender que eu vou precificar como Vale 3. Se eu quiser trocar o derivativo aqui, eu posso trocar que ele vai entrar como default, ou eu posso simplesmente manualmente trocar
dentro dos blotters de apreciamento. E é isso que a gente vai ver nesse estágio aqui dessa apresentação do sistema, certo? Então eu vou ter aqui a aba de derivativos e aqui estão disponíveis os modelos. Então nessa abinha aqui eu tenho os ativos subjacentes e aqui os modelos. Porque o modelo matemático eu vou ter dois tipos de input, os dados de contrato e os dados de mercado. Os dados de contratos eles vão ser acordados entre ambas as partes e os dados de mercado virão através de polinômios, seja eles produzidos pela F-Derivs, vocês podem produzir os próprios polinômios ou pegar um polinômio de um market maker, certo? Portanto, a escolha é de vocês e, obviamente, o market maker tem que topar ceder essas curvas para vocês, certo? Então tem uma regrinha por trás para isso acontecer, mas vamos entender aqui os modelos. Eu posso precificar o preço futuro de qualquer ativo dessas classes disponíveis, né? Posso precificar o Forward Equity, a gente tem uma tela específica para o termo de ação, porque ele tem algumas características diferentes que diferem esse modelo do futuro. Temos um blotter para apreciar os NDFs, porque o NDF ele é um derivativo, tem risco de crédito, portanto, não é uma precificação de um futuro normal, ele é um futuro que vai ser ponderado por uma matriz de crédito, o que basicamente aqui seria um futuro tradicional, aqui é um futuro de moedas acrescido de uma matriz de crédito, o que aumenta bastante a complexidade e, portanto, aqui a gente quer agradar gregos e troianos, né? Temos o blotter para precificar os juros, DDI, FRA, DO, FRP, isso aqui é para montar as curvas futuras, eu entender como é que está o mercado de curva futura, certo? Além de poder tradear esses derivativos, que são derivativos que são amplamente negociados no mercado. Complexos, principalmente o DDI e o FRA, mas são derivativos muito antigos, certo? Temos aqui os derivativos de primeira geração, as opções Vanilla, as opções sobre Black 76, aonde eu vou estar fazendo o apreciamento no futuro, as opções genérica de primeiro futuro, que é o Black 76, só que em vez de eu colocar o input, o futuro, para o prazo que eu quero precificar, eu vou sempre colocar o input para o primeiro futuro, certo? Portanto, a de Black 76 e a de futuro, ela é uma aba que ela é muito usada para a gente precificar o quê? Opção de dólar e, ao mesmo tempo, tem alguns players que ainda gostam de usar para as opções de juros. Francamente, eu entendo que as opções de juros deveriam ser as opções de BOV, né? As opções de BOV elas deveriam ser precificadas no Vanilla, porque o modelo de Black 76 existia dentro do ambiente da BMF, com a fusão com a Bovespa, eles acataram o modelo de precificação para o mercado à vista. Mas quem entende de modelagem sabe que o mercado à vista ou o mercado futuro, ou precificando com o Black 76, se o futuro está equivalente ao à vista, o preço do derivativo vai ser igual, tá certo? Temos as exóticas de primeira geração. Esse campo aqui são todos produtos setipados. Eu vou ter o Quantum, o Compo, o Lookback Option, o Power Option, o Fade-In, o Executive Option, o Jump Diffusion Option, o Bermuda Option e assim por diante. Então eu vou ter o quê? Os derivativos de primeira geração, aonde eu vou ficar alterando os modelos básicos, as variáveis de Black-Scholes e desenvolvendo derivativos mais complexos, certo? Temos também aqui as opções de juros. As opções de juros ele está seguindo o modelo de ID. Portanto, o ID ele é um ativo objeto que ele é path dependent, ele depende do caminho que o CDI vai ter ao longo do tempo e, portanto, ele é um blotter adaptado de quem? Do Black 76, certo? Essa adaptação ela é necessária porque é um derivativo que possui uma complexidade maior, né? Temos aqui as opções com barreira, certo? E temos também os runs, certo? As opções com barreira, elas são amplamente hoje usadas no mercado. As opções de correlação também estão disponíveis, mas eu não vou demonstrar aqui nessa apresentação para não ficar muito confuso, certo? Então, portanto, vamos na via de fato, vamos para o que o mercado mais gosta de negociar, que são as opções Vanilla, certo? Abrir aqui, tem um blotter, né? E esse blotter eu vou inserindo as linhas e ele já vai abrir como vale, porque eu pré-determinei aqui embaixo que o ativo que ficou como default neste momento
é vale, certo? Então cada linha aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser a precificação de um derivativo, aonde eu vou ter os inputs de contrato e os inputs de mercado, certo? Então eu defini o papel, aqui ele vai me trazer o último preço a mercado, esse aqui é o preço à vista que eu estou fixando para fazer a negociação. Aqui vai dar o percentual do spot para dar o strike, então eu posso aqui amplamente trocar esse valor, eu posso colocar 80, 90, 100, 110. O que eu estou fazendo aqui, estou multiplicando o preço à vista que eu fixei para fazer a minha negociação por esse percentual, o que vai acatar nesses strikes aqui. Poderia ser um pouco mais preciso? Sim, eu quero botar 55, 60, 70 e 76. Neste exato momento ele fez o oposto. Agora ele viu qual que é o percentual do spot que me dá esses números. Então, aqui nós não existimos igual no Excel, uma referência circular, não tem isso aqui no sistema. Então, alterando isso aqui, eu altero esse cara, altero esse aqui, altero esse cara. Perfeito? Então, portanto, existe uma descentralização da informação dentro do sistema, certo? Aqui ele vai me dar o preço futuro, aqui vai me dar o quê? O vencimento. O vencimento eu vou decompor o quê? Em dias úteis e dias corridos, certo? Como o mundo ele é flexível, certo? Então a gente já tem a possibilidade de precificar o derivativo para qualquer dia, contanto que seja um dia útil. Eu vou botar 25 dias úteis, ele já me deu a data que dá 25. Eu vou botar 60 dias corridos, a gente percebe que ele ficou em vermelho, então isso aqui me prova que isso aqui, 31/12/2023, é um feriado, então não vai ter a bolsa aberta, certo? Então, portanto, o que eu tenho que fazer aqui? 60 dias úteis ele fica em vermelho. E eu posso vir aqui na mão e falar dia 5/1/2023. Eu posso vir na mão de 2024, 5/1/2024, né? E ele já vai me calcular corretamente os dias úteis. Então, expiration vai me gerar dias úteis e dias corridos baseado no calendário BRL TRD, que é o calendário do que? Da B3, onde o calendário do Banco Central é o BCB, e eu tenho uma série de calendários aqui pré-estabelecidos, certo? Aqui, portanto, aqui ele vai definir o calendário do derivativo e, portanto, depois eu vou ter a taxa de juros vai estar vinculada ao calendário TRD, portanto, eu posso ter uma diferença de dias úteis, porque tem dias que existe uma linha de CDI e tem dias que eu não tenho a bolsa aberta. Então, prazos muito longos, né? 508 dias. Se eu for pegar um layout um pouquinho mais avançado, que é uma opção que eu tenho aqui, um layout mais complexo que me traz mais informação, eu vou descobrir o seguinte, que eu vou ter 508 dias úteis para o vencimento 11/11/2025, certo? E eu vou ter o quanto? Eu vou ter 511 dias úteis para o mesmo vencimento, porque existe uma diferença de calendário. Então, o número de saques que eu vou ter de linhas de CDI não necessariamente vão ser iguais o quê? O número de pregões que eu vou ter. Portanto, aqui já vem um grande problema, que o derivativo em si ele vai ter vários inputs de data. Então eu vou ter um fator de juros diferente que vai diferir dos dias úteis que eu tenho de B3, e isso é natural. Então, portanto, eu não tenho no modelo um input de dias úteis, eu vou ter 5 inputs de dias úteis, o que torna isso aqui bastante complexo. Não tenho como intuito nessa apresentação básica mostrar essa complexidade, eu só estou aqui para demonstrar como o sistema ele é flexível para a gente precificar o derivativo da maneira correta, certo? Portanto, eu posso ter vários tipos de layouts diferentes. Vou voltar para o layout padrão, né, que é um layout mais resumido, apenas para a gente conseguir mostrar as informações com mais precisão, certo? Aqui vem a taxa de juros interpolado pelos dias úteis corretos dos juros, né? Aí eu vou ter dividendo protegido, que no Brasil é protegido. Se eu desflegar esse cara aqui, ele vai me trazer a superfície de dividendo que já foi projetada para o ativo, então, portanto, eu vou levar em consideração o dividendo, e existe a possibilidade de eu proteger e eu não proteger de dividendos. Isso aqui é disponível hoje no Brasil para registro com risco de crédito, certo? E nos Estados Unidos é um default ter o dividendo não protegido, certo? Vou ter o Y da curva futura, que no caso aqui é o boro, né? E vou ter o quê? E vou ter a volatilidade interpolada pelo strike,
certo? Portanto, o que eu vou ter é o seguinte, vale a 69,35, 25 dias úteis para o vencimento, a base é 252, certo? Se eu abrir o layout complexo, eu vou localizar a base, certo? Juros 12,15, aluguel 002, vol 39,67, o preço do derivativo está dando quanto? 15,05, porque ele está deep in the money, o strike dele é 79, certo? Portanto, eu vou ter o preço aqui, o preço em percentual, e aqui vem o preço bump, porque o mercado financeiro spreada usando o quê? Uma distorção na volatilidade. Então, se eu quero vender esse derivativo, eu boto uma vol para cima e, portanto, eu vou ter uma diferença de preço. Aqui vai ser o quê? A diferença está tão pequena que isso aqui está deep in the money, certo? Mas eu posso botar aqui quanto 10 pontos de volatilidade, vai dar uma diferença de preço, porque aqui eu vou ter 15,05, aqui eu vou ter 15,21, certo? Portanto, o preço correto é 21,70% do notional, o preço spreadado deu quanto? Deu 21,95, essa diferença está bem pequena, está quanto? 25 basis points, está dando 17 centavos de diferença, ou 0,25, certo? Por quê? Porque está dentro do dinheiro este derivativo, né? Aqui eu vou ter o quê? Aponta se eu estou comprando ou vendendo, certo? E aqui eu vou ter o quê? Isso aqui são dados que vão vir da onde? Eles vão vir da própria B3, se fosse uma listada. Aí eu vou ter o delta em shares, o delta em financeiros e as demais gregas aqui, certo? A gente tem aqui todas as gregas. Se eu abrir o layout mais complexo aqui, o que vai ficar bem claro aqui? Que tem muita informação escondida, né? Escondida, mas eu posso estar puxando a qualquer momento. Então eu vou ter a volatilidade, o breakdown pelas variáveis do modelo FVOL Model, né? Vou ter o que aqui? Vou ter a probabilidade de exercício, que é o NGD1, então é de 97%. O delta desse derivativo ele vai ser de 97,77. Então a diferença daqui está dando o quê? 70 bases, a diferença entre a probabilidade de exercício e o delta do derivativo. E aqui eu vou ter as derivadas de segunda geração, né? Que são as derivadas que a gente está olhando, ou seja, da variação de uma superfície e impacto na outra derivada, tá certo? Portanto, ele está com um layout bem complexo e eu posso a qualquer momento chamar essa tela aqui e eu posso colocar centenas de campos que estão ocultos. Então eu posso tranquilamente trocar os campos de posição. Então eu vou trocar o underline logo para o começo aqui, ele já moveu. Posso chamar ele de 3 pontinhos ativo objeto, né? Ativo objeto. E eu posso alterar não só o nome dos campos, né? Como eu também posso alterar o tamanho deles aqui, ó. Ele vai abrir como 90. Então eu consigo alterar os campos e colocando os campos na medida que me agrada e depois eu só salvo o layout e ele fica guardado. Então o sistema permite uma configuração bem ampla aqui, certo? Não vou entrar em todos os detalhes que aqui não cabe. Então eu tenho uma janela aberta, posso abrir uma segunda janela, então eu consigo ter várias janelas abertas e, portanto, em cada janela eu vou fazer as minhas precificações. Não existe limite para o número de janelas que eu posso estar abrindo, mas obviamente muitas janelas vai aumentar o número de complexidade, porque eu tenho que saber onde eu estou precificando o quê. E aqui já vai vir o segundo estágio dessa apresentação, aonde eu vou brincar com Vale, eu vou montar 3 produtinhos aqui em Vale. Então o primeiro produto vai ser um color, o segundo produto vai ser uma fence e o terceiro produto vai ser um booster, né? Então o que eu estou fazendo? Estou diferenciando os produtos pelos números em conchetes, né? E eu preciso garantir o seguinte, que esses 2 0 0, 1 e 1 e 1, 2 e 2, eu tenho que ter o mesmo preço do ativo objeto, porque o preço do ativo objeto ele tem que estar o quê? Ele vai ter que ter igual. E por quê? Porque eu vou apertar agora esse merge e vou calcular e ele está somando todos os vetores zeros aqui embaixo. Então isso aqui vai me trazer um resumo do que eu estou precificando aqui em cima, certo? O resumo 0, o resumo 1 e o resumo 2. Então vamos fazer para o prazo aqui de 1 ano tudo, certo? Estou colocando 252. Então o color vai ser o quê? Uma call e uma put, certo? Aqui vai ser uma call, uma put, certo?
e aqui call e call. Então eu vou vender no color, eu vou vender a call para comprar a put, vou vender 100 lotes da call para comprar a put. Aqui eu vou vender a call fora do dinheiro e vou comprar o put spread aqui para fazer a fence. E aqui eu vou vender dobrado a call para fazer o booster, certo? Agora que eu setei as estruturas, eu vou colocar aqui o nível do strike. Então o color para o ano eu vou botar 120, certo? Então, portanto, aqui eu fiz 100 com 120. A fence eu vou colocar 120 com 80 aqui, certo? E aqui o booster eu vou botar 120 com 100. Então o que vai acontecer aqui? São três estruturas distintas. Então nessa estrutura aqui, o que o investidor está fazendo? Ele está vendendo a call fora do dinheiro no strike 83,55, comprando a call de 69,62. Portanto, ele está aqui recebendo quanto? 80 centavos pela operação, que equivale pela diferença de 5,79 para 4,98, certo? Portanto, aqui o mercado ele vai spreadar essa operação, então eu vou vender uma vol mais cara e vou comprar uma vol mais barata, tá certo? Então, nesse caso, isso aplica que o preço do derivativo na curva ele vale 80 centavos, ou seja, eu receberia 80 centavos ou 1,15% do notional, certo? E, portanto, se eu boto uma vol bump em cada ponta, agora estou recebendo 28 centavos, o que significa 41 basis points efetivo no período, certo? Então vamos supor aqui que eu quero fazer essa estrutura custo zero, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ambas eu vou fazer a 5,50. Se eu digitar aqui no preço bump 5,50, ele já me calcula a vol bump que dá esse número, e aqui 5,50 já me calcula a vol bump que vai dar. Portanto, a estrutura me diz o seguinte, o investidor recebia 80 centavos, está recebendo zero, portanto eu estou recebendo 1,15, e se eu digitar aqui 0,80 centavos, isso aqui equivale a um spread analisado de 1,15%, também está para um ano, ele vai dar isso aqui. Então isso aqui eu reescrevo em spread ao ano, apesar que já está tudo ao ano, e aqui vai vir o resumo das gregas. O delta net, né, o gama net, o θ, o ρ e o π, e aqui em cima, no finalzinho, vai me dar o quê? Isso aqui está me dando 178% do CDI, ou seja, a diferença entre o preço à vista até o strike de 83,54 equivale eu estar aplicando o meu dinheiro a 178% do CDI, se vale no vencimento estiver acima de 83,54, menosprezando o quê? Os custos de transação, ou seja, se não estou levando em consideração corretagem e monumento, eu estaria recebendo 178 CDI, se desse exercício no 20%, contra um juros de 11,20, tá certo? Se eu quiser analisar essa figura com um pouco mais de parcimônia, eu seleciono as duas linhas aqui e aperto o quê? E vou dizer para o sistema que eu estou fazendo o quê? Que eu estou comprando 100 latinhos aqui. E se eu clicar nesse plot, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o desenho da estrutura. Então a linha vermelha, a gente percebe que ela já deu uma queda aqui. Isso aqui é o spread que foi cobrado de bid and ask, tá certo? E aqui está o comportamento do ativo objeto, do resultado vetorial, ou seja, a somatória vetorial do ativo, da venda da call e da compra da put. Então, se vale for instantaneamente de R$70 aqui para 84, esse será o meu resultado. Aí da linha vermelha, que é D0, faltando 2/3 para o vencimento, vai para a linha laranja, né? Faltando o que? 1/3 para o vencimento foi para a linha amarela. No dia do vencimento, eu tenho no dia do vencimento a linha verde, né? E portanto, no dia que vence, a gente tem aqui os vetores individuais das estruturas que eu fiz e a somatória vetorial. Então eu digo para todo mundo que esse gráfico aqui, que é o que todo mundo analisa, ele é uma meia-verdade. Por que ele é uma meia-verdade? Ele só será uma verdade o dia que os dias úteis de 252 convergir a zero, o que vai valer a fórmula de liquidação, que é o máximo, se for uma call, do que? Do spot menos o strike, ponto e vírgula zero, vezes a quantidade, certo? Portanto, quando isso aqui for zero, eu vou aplicar uma fórmula diferente do Black-Scholes e, portanto, isso aqui será uma verdade. No decorrer do tempo,
vale a simulação do dinâmico. Então aqui eu tenho a evolução da marcação a mercado ao longo do tempo pela oscilação do ativo objeto. Aqui vai ter a mesma coisa, só que sobre a ótica da primeira derivada, que é o delta, né? Aqui vai ser sobre a ótica do gama, que é a primeira derivada do delta, ou seja, a segunda derivada do preço ativo, a derivada da volatilidade e a derivada do tempo, tá certo? Então aqui dá para a gente bater o olho e ver o tamanho da magnitude do risco que a gente está correndo para 100 lotes, que foi o que a gente plotou, e por isso que os resultados aqui estão pequenos. Ganhar R$ 1.400 é que é 100 lotes de vale, né? E aqui está dando as minhas exposições sempre em financeiro, tá certo? Então, esse campo aqui vai me mostrar os gráficos, né? Então agora vamos analisar o quê? Vamos analisar o segundo ponto, que é a FENSE. Tá aqui, ó, selecionei os 3 pontinhos, certo? Voltei para cá. Essa FENSE está como aqui? Essa FENSE o investidor recebe quanto? Recebe 2,48, tá certo? Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura no qual eu vendi a call a 5,79, vendi a put a 1,68, gastei 4,98. Net está dando uma entrada de caixa de 3,57, certo? Vamos presumir que eu vou executar mercado isso aqui a custo zero. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou vender isso aqui a 6, pago 5, pago 1. Tá aqui, ó, já me calculou as vol bumps. E agora vai me dar o custo zero aqui também, e eu consigo ver o quanto que tem nos spreads em cada ponta, né? Portanto, eu spreadei bastante, eu spreadei em 2,48%, o que está dando 3,56%. E agora eu vou mostrar uma outra ótica do sistema, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa operação, eu vou empacotar num prospecto comercial. Então eu vou vir aqui no Batch Prospect Management, vou abrir esse armário aqui. Esse armáriozinho é um lugar onde eu vou colocar os vetores, certo? Então, no momento que ele abrir o armário aqui para mim, eu vou verificar o que eu tenho de vetor. Eu tenho aqui, tenho um vetor de barreira, eu vou remover. Então, eu posso colocar vetores vanilla, vetores barreira, vetores de Black 76 e futuros, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar esses 3 vetores aqui dentro, ADD into Prospect. Então, os 3 vetores aqui, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele gerar um prospecto para mim. Eu vou vir aqui em Vanilla, certo? E vou mandar ele gerar o quê? A FENSE, certo? Então, o que ele vai fazer quando eu aperto o botão? Ele vai pegar o que está nesses armários, todos os vetores derivativos que ele encontrar, vai jogar num Excel pré-programado, ele vai fazer todas as contas e vai me printar um PDF, vai me abrir um e-mail anexado com o quê? Com o Excel que gerou esse PDF e o próprio PDF, e ele já me salva no lugar pré-determinado. E esse e-mail, o que ele vai conter? Esse e-mail eu carreguei com o Excel, eu poderia ter retirado o Excel, mas ele abriu aqui o e-mail, e se eu dou um double click aqui, ele vai me abrir o quê? Ele vai me abrir o prospecto comercial. Olha os preços que eu coloquei. A put eu compro a 6, vendo outra put a 1 e a 5. O custo zero está dando payout. Aqui vem as explanações, né? O texto explicando o produto, a somatória vetorial, o vencimento, certo? Estou mostrando que isso aqui é uma lâmina ilustrativa. Então, eu ajudo o quê? A desenvolver todo o processo de construção de prospectos comerciais que vocês podem estar usando no dia a dia, né? Dá o resultado em percentual, em CDI, né? E depois ele dá os cenários e aqui embaixo viria os disclaimers, né? Portanto, isso aqui é um motor que está gerando a estrutura para mim, tá certo? Posso continuar a estruturação com o quê? Com o próximo ativo. Se eu quiser aqui antes desenhar o gráfico, tá aqui, ó. O gráfico já foi desenhado da FENSE bonitinho, certo? Portanto, não vou ficar muito girando sobre o mesmo eixo, vou botar aqui a booster rapidinho, né? Aqui a booster eu já estou pagando 63 basis points para estar fazendo, ou 43 centavos. Se eu selecionar as duas linhas, eu já plotei o gráfico aqui, tá aqui a booster bonitinha montada, tá certo? Então, esse campo aqui eu ploto, esse campo eu gero os prospectos, né? Eu vou ter aqui o campo estruturas, então aqui já vem as estruturas pré-programadas, então basta eu escolher o que eu quero fazer. Então eu quero fazer um Seagull, ele já me plota o Seagull bonitinho aqui, e eu vou apertando os botões, trocando o ativo vencimento, e ele vai montando para mim automaticamente. Então eu já trago algumas estruturas pré-programadas, tá certo? Aqui, Flex Option, isso aqui é bem interessante, principalmente se vocês forem uma corretora, porque o que vocês vão fazer?
como é uma opção flexível, vocês vão executar o delta de 63 lotes para o Market Maker, vão apertar esse botão, vão apertar Flex Option aqui, certo? Flex Option, vai colocar o código da entidade geradora, que é a corretora, né? A conta parte, ou seja, de quem está comprando esses produtos. Então, o que está no apreciador é a parte, a contraparte é a ponta oposta, vocês preenchem os dados aqui e vocês apertem o botão Create. Se vocês tiverem a mensageria do nome instalada na máquina, o nome é o Sistema Novo Mercado da B3, que é o sistema da CETIP, está registrada a operação dentro da bolsa. Então essa tela literalmente registra a operação, se vocês tiverem acesso ao terminal de registro da B3, certo? Então esse cara boleta, esse cara faz gráfico, estruturas pré-programadas, esse cara gera as lâminas, né? E o que acaba acontecendo? Eu vou ter aqui várias outras opções. Aqui insere tira linha, aqui faz as contas, aqui o merge e aqui é uma maneira de eu exportar os dados. Então vamos presumir aqui que eu quero conversar com quem? Eu vou abrir um e-mail e eu quero solicitar essa cotação. Então eu posso vir aqui, eu posso escolher se vai ser uma opção flexível ou listada e eu só quero pegar o quê? Uma cotação. Então estou solicitando um preço. Ele já me abre aqui tudo resumido. Eu venho aqui dentro do e-mail e colo. Então, o que eu vou fazer? Strike 100% de vale, 100 lotes eu compro, strike 120 eu vendo 200 lotes, ativo vale, o preço à vista para precificar é R$ 69,62 e aqui me dá o vencimento. Então, ele está me resumindo para eu colar em algum outro mecanismo de comunicação e transferir essa informação para um formador de mercado, que é o Market Maker, ou para a corretora que eu quero acessar, certo? Se eu sou um Market Maker e eu quero dar uma resposta já spreadada, que eu vou colocar meu spread aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar menos uma vol aqui, vender uma vol para cima. Então agora o investidor pagaria nessa estrutura 63, agora paga 1,77, ou seja, 43 centavos, o custo foi para 1,23. Eu simplesmente seleciono as duas linhas e dou o que? Export Code with Price. Então aqui ele está o que? Me colocando os preços já em separados. E se eu pegar a segunda opção aqui, Structure with Price, ele vai me trazer as informações aqui mais detalhadas. Então aqui eu consigo ver todos os detalhes, o preço individual, né? Eu consigo ver os deltas, eu consigo ver o volume que eu tenho que executar de delta, o volume tudo bonitinho, certo? Ele já vem tudo mastigado aqui. Então, portanto, essa aba aqui, ela faz a comunicação com quem? A comunicação em forma de texto, né? Existe também aqui a interação entre esse sistema e o nosso chat, né? Que o chat está aqui dentro desse integrate. Então o que eu vou vir aqui? Eu tenho o meu usuário Guilherme Romano, certo? Então vamos presumir que o Guilherme Romano está desconectado. Então eu vou conversar comigo mesmo aqui. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar bom dia, favor dar price no booster, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou solicitar ao Guilherme Romano o que? Uma precificação. Então eu vou vir dentro do sistema, eu selecionei a linha do booster, certo? E eu vou apertar o botão Send Empty. O que ele vai fazer? Ele vai me abrir uma janela aqui atrás e nessa janela eu tenho o que? Isso aqui por trás é um CSV file, ou seja, um arquivo de Excel que vai conter o que? Os dados da minha cotação. É o ativo objeto que eu estou precificando, quero precificar, a moeda subjacente que eu quero a precificação, a data de vencimento, o preço do spot, o strike, a quantidade, call europeu e aqui vem os dados de mercado, que é o juros está vazio, a volatilidade está vazia, o aluguel está vazio, o dividendo está vazio e o preço está vazio. Por que isso? Tá? Porque eu só estou enviando para o Market Maker os dados de contrato. Portanto, o que eu estou presumindo é que o Market Maker vai acatar o que eu estou pedindo e ele vai dar os dados de mercado, que são as curvas, certo? E vai me cuspir um preço. Então, o meu destinatário vai ser o Guilherme Romano, certo? Eu vou dar um Enter, ele vai me trazer o Guilherme Romano, que está no F-Derivatives Hedge, que é o grupo aonde eu separei para fazer as aulas de hedge, tá certo? Então, ele está nesse grupo
e eu vou dar um send. Portanto, o que aconteceu agora aqui? Apareceu para o Guilherme Romano essa abinha, e ele já sabe que se ele clicar na lupa, ele vai abrir o CSV File, e agora, se ele clicar aqui, certo? Apenas para facilitar o nosso entendimento aqui, o que vai acontecer? A última aba que eu tenho aqui é o chat, eu vou apagar essas demais abas para ficar mais claro aqui a apresentação, e o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fingir que eu sou o Guilherme Romano, tá? E eu vou apertar esse botão aqui, e ele vai o quê? Ele vai abrir a cotação. Apertei o botão, a cotação abriu. Então, portanto, esse sistema de send empty, eu consigo pegar qualquer derivativo, seja um vetor ou mais que um vetor, e enviar para uma pessoa de outra instituição financeira que está em outro lugar, e, portanto, é um mecanismo onde eu consigo passar uma informação do apreciador para outro apreciador, certo? Então agora eu vou fazer as vias do Guilherme Romano, e presumindo que o Guilherme Romano ele é um market maker, então eu vou cobrar um spread aqui. Então, na minha visão, o preço justo eu deveria receber 43 centavos, né? Eu vou vir aqui e vou cobrar o quê? 2 wall bumps nessa ponta aqui. Portanto, eu deveria receber 43 centavos, eu quero receber 1,53, porque eu vou pagar uma volatilidade mais baixa, ou seja, 28,66, eu quero cobrar 26,66, então ao invés de pagar 5,79, eu estou pagando 5,23. Então, portanto, como eu vou me comunicar com o Guilherme Fleury, né? Porque o Guilherme Romano é o market maker, o Guilherme Fleury ele é a corretora solicitando, ou um fundo solicitando, ou um cliente acessando diretamente o formador de preço. Então, eu como market maker, eu vou dar o send quote, porque agora ele vai me trazer uma janela bem diferente. Os dados de contrato, eles são os mesmos, porque ele me pediu uma configuração, para aquela configuração eu vou ter que dar um preço. Então aqui veio a taxa de juros que eu usei, aqui vem a volatilidade que eu já usei com o spread, vocês podem ver que está 0,2665, não 0,028, o aluguel que eu usei, o dividendo que eu usei e o preço já spreadado, e eu dei send aqui. Portanto, já está para o Guilherme Fleury aqui, eu vou botar aqui só para o Romano aqui, porque eu não posso mandar para mim mesmo, certo? Eu vou botar aqui Guilherme Romano, certo? Tá aqui, ó, Guilherme Romano, né? Romano aqui. Apertei o botão, já me trouxe aqui, e eu vou lá e dou o send. Portanto, o que está escrito aqui chegou à volta, e se eu der play agora, o que vai acontecer? Vai abrir uma aba agora de novo com o meu nome, certo? Porque eu estou enviando para mim mesmo, então aqui teria a pessoa que me enviou, certo? Vou dar o quê? Vou dar um play, vou abrir aqui novamente, só que vocês vão ver uma diferença fundamental, tá? Qual que é a diferença fundamental do original para o atual? Ele é muito simples, né? Aqui a gente percebe que tem uma mudança drástica. Os juros aqui está em branco, aqui está em vermelho. Vermelho significa que é um número de dado, então quer dizer que alguém forçou o sistema para aquele número ser fixo e não vir de um polinômio. Então aqui ele está vindo de um polinômio, aqui ele está fixo. Então o juros está fixo, o dividendo está fixo, o aluguel está fixo, mas olha a volatilidade, né? Aqui dá uma diferença boa, porque se eu puxar aqui em cima, ó, a vol aqui é 28,65, a vol aqui está quanto? Está 26,65. E essa segunda volatilidade ela está igual. Então, portanto, se eu copiar os preços aqui e colar nos preços bumps aqui, certo? Eu vou descobrir que o spread foi de 1,99, porque ele está arredondando, certo? Então eu consigo ver sobre a ótica da minha curva quanto que eu estou sendo spreadado, né? E, portanto, aqui em vermelho eu sei que isso aqui é um preço firme, tá certo? E, inclusive, homologamos nos compliance dos bancos e das corretoras para isso aqui virar um modo de chamada, tá certo? Portanto, eu consigo chamar aqui o quê? Eu consigo chamar as cotações e isso aqui fica um histórico salvo que pode ser o quê? Usado como uma evidência de pricing. Inclusive, é a melhor evidência, porque se eu abrir o arquivo aqui, ele vem com todos os dados da precificação, os dados de contrato e os dados de mercado. Então, aqui não tem como ter erro. Então, para que serve isso daqui? Isso aqui serve para as cotações maiores, aonde o de praxe a gente tem que transmitir a informação para a corretora ou para o market maker, e ele vai ter que transcrever essa informação que está dentro de um e-mail ou qualquer outra mensageria
para, dentro do sistema de pricing dele, precificar e voltar. Nesse processo, existe sempre a probabilidade de um erro humano. Aqui no sistema não tem erro humano. Contanto que a pessoa que montou a estrutura e passou, se ela passou errada, vai receber o preço de acordo com o que ele pediu, certo? Então a margem de um erro operacional através da cadeia cai drasticamente, certo? Aqui a gente tem como espelhar a vol dos market makers trocando o grupo de curvas para um grupo de curva que tem um market maker. Mas isso daqui é algo que não cabe a essa apresentação do apreciador, porque isso aqui é organizado através do polinomial e vai ter o que? Uma apresentação desse sistema nessa trilha que vocês estão acompanhando. Então aqui eu fiz a precificação, voltou a precificação, com uma cotação ao market maker. O market maker pode mandar uma curva, só que ele vai falar para vocês usarem a curva dele para volumes menores. Então, volumes grandes, a cotação vai ser sempre manual. Volumes pequenos, as cotações podem e devem ser automatizadas. E assim nós já os fizemos, porque se eu colocar o grupo de curva de um market maker, o preço que está aqui, basta executar o delta e cruzar dentro do ambiente do nome. Certo? Vou dar uma limpada aqui para não ficar muito poluído, certo? E vamos aqui só mostrar uma última versatilidade do sistema. Derivativos vanilla, certo? Eu vou inserir uma linha aqui e o que eu vou fazer? Sobre o lista daqui, eu vou dar um double click e sobre o lista daqui eu posso escolher o que? Eu posso escolher o ativo que eu quero pesquisar. Então aqui está como vale 3, certo? E o que ele vai me fazer? Ele está pesquisando na B3 todas as opções em abertos sobre o ativo subjacente Vale, né? Então me trouxe aqui Vale, então eu posso ter várias linhas aqui inseridas, né? Então, portanto, eu posso trabalhar com múltiplas linhas aqui dentro do sistema. Múltiplas linhas, seleciono a linha, seleciono o strike que eu quero aqui, então papel está quanto? 70 cruzeiros. Vou pegar o strike aqui de 72 aqui, essa call 72,23, que é a Vale K738. Eu cliquei aqui, double click, ele assume o preço do derivativo. Vou pegar agora aqui essa K753, está aqui. Vou pegar agora aqui a de strike 75,73, está aqui. E vou pegar aqui também essa de 76,23. Então, portanto, a gente precifica tanto as opções flexíveis como as opções listadas, que no final é a mesma coisa. Portanto, se eu acertar os dias úteis corretos, o strike correto, americana, europeia, call put, ele vai preencher para mim aqui e ele pode precificar listadas ou flexíveis. Se eu quiser ver preço dos ativos e dos derivativos, eu venho aqui View Asset Watchlist. Aqui é um lugar onde eu acompanho o mercado, eu insiro várias linhas aqui, colo, vai me dar os derivativos e eu boto aqui Vale 3, eu consigo ver a variação a mercado do ativo. Então ticou no mercado, ticou aqui. Então isso aqui é dados de mercado, isso aqui são derivativos calculados através de uma interpolação de um polinômio de juros, um polinômio de dividendo, um polinômio de aluguel e um polinômio de vol. Por isso que o mercado financeiro e F-Derivatives trabalham com polinômios, não com preço. Então o preço que me cospe aqui são o quê? São os preços calculados através de uma regressão feita sobre as curvas de mercados, e que são os preços de mercado, e os market makers, eles não olham para o mercado, eles têm os polinômios próprios e passam a dar preço em cima desses polinômios. Então, esse sistema remete muito mais ao market maker do que um sistema de tela, porque a tela está aqui e aqui ele é um derivativo calculado. E este é o grande diferencial do apreciador e da F-Derivatives, porque se some preço no mercado, eu continuo tendo o preço aqui. Então vamos lá, isso aqui vale 68 com 67, certo? Esse aqui é o derivativo K378, 68 com 67, é só pegar o preço do ativo objeto e colocar aqui. E a gente vai ver, eu estou marcando quanto aqui? Eu estou marcando 71. Está diferente? Ele tá diferente. Por quê? Porque isso aqui é um polinômio que foi calculado ontem. Porque são o quê? São 10h46 da manhã. Nós vamos estar rodando as novas curvas em breve. Então, na prática, o que ele acaba acontecendo? Isso mostra que a vol de ontem para hoje, ela cedeu. Tá certo? Então, portanto, ela teve uma queda de volatilidade, até porque amanhã é feriado aqui em São Paulo, é natural, vai ser um feriado emendado, quinta, sexta,
é natural o mercado dar uma acalmada na véspera do feriado, não tem nenhum evento relevante e a bolsa está subindo, o Vale está subindo, certo? O que obviamente dá um alívio. Então vamos continuar aqui a apresentação, né? Então, portanto, eu fiz aqui um overview geral do que? De um derivativo vanilla, né? Agora eu vou mostrar o que? Um derivativo barreira para vocês terem uma noção como funciona, certo? Então vou vir aqui, vou inserir algumas linhas e aqui a gente tem o que? A gente tem aqui a configuração do derivativo barreira, o que é bem mais complicado, né? Se eu dar um double click aqui, ele vai me dar o que? A opção de escolher se vai ser uma call ou uma put. Então, vou decidir se vai ser uma opção de compra ou de venda. Vou falar se a direção da barreira está acima do strike ou abaixo do strike. Se ela vai desligar ou ligar. E se a verificação vai ser a qualquer momento, preço de fechamento ou no vencimento. Então, vamos fazer a mais tradicional. Uma call que olha para cima e desliga a qualquer momento. Então, aqui eu leio com uma call contínua penalty, certo? Então, basicamente, eu vou colocar o prazo aqui de 252, tá certo? Vou colocar aqui 252, 252 e 252. E aqui, só para mostrar a versatilidade, eu posso escrever PETR4, posso pegar aqui BPAC11 e vou pegar aqui o que? BBDC4, certo? Então, eu vou fazer o que? Estou fazendo uma call ou penalty de Vale de 100 com 130 para um ano, certo? Uma de Petro, uma de BPAC e uma de Bradesco. Então, o que eu vou precificar aqui? 1, 2, 3. Eu vou precificar o quê? O derivativo. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho que botar 3 aqui, certo? Agora foi certinho. Então, o que eu vou ter aqui? Isso aqui é uma call de Vale, cujo investidor vai participar da alta de R$ 69,99 até quanto? Até R$ 90,98. Ticou um centavo para cima, ele perde tudo. Então, ele vai poder galgarear 30% de ganho, pagando 1,46. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para Petro, pago 1,30. Mesma coisa para BPAC, pago 0,90. Mesma coisa para Bradesco, pago 1,71, certo? Se eu quiser fazer o desenho aqui, ele também me plota, porque eu tenho todas as funcionalidades, tem que selecionar a linha, né? Então, agora eu vou fazer a call penalty aqui, certo? Tá aqui a call penalty desligando aqui bonitinho. Tá? Então, todas as funcionalidades estão disponíveis no modelo barreira, só que a combinação linear entre eles é muito maior, tá certo? Então, o sistema de pricing, eu posso ir abrindo aqui e precificando dezenas de ativos em qualquer classe. Poderia ficar aqui horas e horas descrevendo todas as operações e montando para vocês. Não cabe nessa seara fazer isso. Por isso que a gente tem um EAD, onde eu fiz para todos os produtos e para todos os modelos. A gente tem tranquilamente, hoje, mais de 250 horas de videoaulas já gravadas e prontas para serem consumidas. Então aqui é muito mais para dar para vocês um overview geral de como funciona o sistema e como ele foi desenvolvido, certo? Temos também o rebate na barreira e aqui a gente vai ter 3 tipos de modelos diferentes. Eu quero usar a vol do strike, a vol da barreira ou a vol híbrida. Isso daqui eu já estou trocando a modelagem por trás. Portanto, opções de Black-Scholes, existe um modelo, opção com barreira, nós já temos 5 modelos disponíveis, eu estou mostrando 3 para vocês, tá certo? Então, portanto, opção com barreira, a gente já cai numa outra pergunta, o preço está certo? Sim ou não? O modelo usado está certo? Não sei. Existe hoje uma guerra de modelos entre as instituições financeiras, que cada instituição financeira desenvolve um modelo e adota esse modelo como um modelo oficial, certo? A gente tem aqui na F-Derivatives 5 modelos, existem mais do que 5 modelos no mercado e, portanto, não existe um consenso de qual que é o melhor modelo. A gente aqui vai replicar todos os disponíveis, né? Estamos constantemente subindo modelagens novas e vocês vão usar o modelo que mais agrade no dia a dia. Tá certo? Na minha opinião, temos que ver todos os preços com todos os modelos para que a gente possa assumir. Não vou entrar nesse nível de detalhe nesse primeiro encontro aqui. A ideia é só mostrar o sistema como um todo, tá certo? Então, posso abrir dezenas de abas aqui. Vou só aproveitar aqui, dar uma limpadinha em tudo aqui, deixar ele clean, porque agora eu vou mostrar uma tela muito positiva. Eu tenho o run de vanilla e o run de barreira. Eu vou abrir o run de vanilla com o quê? Com 3 pernas. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer o quê?
um solver de call, né? Então eu vou inserir 3 linhas aqui, certo? Eu vou fazer para quanto? Para 63, 125, 252, certo? E o que eu vou presumir aqui? Que é um solver na call. Então eu vou botar a barreira aqui no 90, vou botar a barreira aqui no 80 e aqui eu vou botar a barreira, o strike, perdão. Esse aqui vai ser o strike da put short, o strike da put long é 100 e o strike da call 125. Então o que eu vou perguntar para o sistema? Sistema, me coloca aqui, vou colocar o spread mínimo que eu acho que vão me cobrar, eu vou botar 35 basis points aqui, efetivo no período, esse cara vai me cobrar 60 e esse cara vai me cobrar 1%. Então o que eu vou mandar ele fazer? Sistema, me faz a conta. Ele vai me calcular e ele vai me dizer o seguinte, que para a Vale 63 dias úteis, o strike da call, que vai me cuspir um spread de 35 basis points, é o de 108,59. O strike da call, que vai me cuspir o spread de 0,60, vai ser 12,08. E o strike da call, que vai para o ano, que vai me dar um custo zero, é o 122,60. Então vamos abrir aqui para mostrar para vocês o run, o que ele fez na prática, né? Na prática, o que nós deveríamos fazer na mão, né? Na mão a gente faz o seguinte, insere 3 linhas, né? No caso é Vale, bota o prazo que a gente está usando aqui, que é 125, bota aqui a estrutura, que é uma put e uma put, certo? Já dá um merge aqui, calcula o merge, bota aqui vende, compra, vende, certo? Então, portanto, o que ele teria? Inicialmente foi 125 aqui, 100 com 70, com 80, né? Que é 80 que eu coloquei aqui. Então, portanto, o que o sistema foi, o que eu perguntei para o sistema? 100 com 100, 80 com 80, 125, 125, eu quero 0,60 de spread, que é o número que tem que dar aqui, sobra de caixa. Então, quer dizer, o que ele me diz? Chutei o strike 125, 125, o investidor paga 2,40 na curva, mais 0,60, ele pagaria quanto? 3%. Então, o strike de 125 não dá o custo zero, né? Então, o que eu deveria fazer aqui? Eu vou botar o quê? 110, né? 110. 110, ele daria quanto? 110, agora já me dá uma entrada de caixa de quanto? De 1,32. Eu precisava de uma entrada de caixa de quanto? De 0,60. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou simular a 115. 115 vai ficar acima, porque eu sei que é 112, certo? 112,08. Calculei, ele ficou negativo. Então, basicamente, eu deveria fazer a técnica aqui de Newton-Raphson, que é uma aproximação linear para achar a raiz de 0,60 positivo. Não vou fazer aqui, porque já está pronto. Eu só copio esse cara aqui e colo aqui, e vocês vão ver que o resultado aqui é 0,60, igual que está aqui. Então, quer dizer que se eu presumo que o spread que terá no produto é de 60 basis points, o strike de 112, que é quanto? Que é 112,08 multiplicado por 70,13, vai me dar o custo zero com o prêmio dessa call, com 60 basis points de spread. Eu consigo comprar um put spread de 100,80 a custo zero, tá certo? Portanto, a somatória disso vai ter que dar o spread. Então, se eu cobrasse spread zero aqui, apenas para mostrar o funcionamento, aqui vai me dar um strike um pouco maior, é 114, eu coloco o strike aqui de 114 e aqui haverá o custo zero, tá certo? Então, portanto, isso aqui ele já calcula e eu posso fazer aqui para fence equidistante, solver in call, posso vir aqui derivativos vanilla, né? E posso fazer 2 pernas, eu vou poder fazer o que? Booster e collar, né? E de barreira tem um caminhão de estruturas que dão custo zero, né? Portanto, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma aba para gerar os runs. Então, por aqui, a indústria de corretoras fazem as cotações em larguíssima escala, tá certo? Vamos agora zerar a pedra novamente aqui. Vou mostrar algumas abas complementares, né? A aba de estatística, eu vou ter o quê? Eu vou ter o Monte Carlo. Isso aqui a gente usa muito nas aulas, inclusive é muito interessante. Então, vale para 21 dias, eu vou apertar o botão Calculate. O que eu vou ter? A distribuição roxinha, ela representa, vale para 21 dias
12,19 de juros, borrow de 0,75, vol de 26,35. Então eu peguei 50 mil observações sobre o preço futuro, montei, rodei aqui a árvore binomial, o ativo porque ele pode, nesse momento, ele pode subir ou cair a vol implícita, a variância implícita na vol de 26,35. Então ele pode fazer isso aqui, ou qualquer caminho intermediário. E aqui em diante, como se fosse uma árvore binomial, fui coletando as informações de 50 mil observações. Então a somatória dessas áreas aqui vai dar 50 mil observações. Então isso serve para mostrar para a gente o quê? O comportamento do derivativo. Então se eu quero comprar aqui um strike de uma call para 21 dias do strike 85, o que ele vai dizer para mim? O strike 85 para aqui, ele não tem quase nenhuma observação em cima da cauda. Então se eu precificar uma call de vale para 85, quanto que ela vale? Ela não vale nada, porque a probabilidade de ela estar acima da barrinha azulzinha é quase nenhuma. Então agora eu vim aqui derivativos vanilla, né? E eu vou precificar a opção de vale para 21 dias, né? E o strike, eu vou replicar o strike 85 como assim eu fiz. Botei no 85, o que ele vai dizer para mim? Que isso aqui é um super pó, porque isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 8 centavos, né? Ou 12 basis points. Porque ele diz o seguinte, ao Monte Carlo fala para mim, não tem quase nenhuma observação acima da cauda, não vale nada. Então, o que eu precisaria fazer para valer mais esse derivativo? Ou eu aumento o prazo, né? Ou eu diminuo o strike. Então, vou botar aqui quanto? 125. Agora, com 125 dias úteis, a distribuição amarela me mostra muito mais observações acima do nível de strike. Porque a integral dessa curva amarela e a integral da roxinha ela é a mesma, porque ambas têm 50 mil observações. Portanto, se eu botar agora para 125 dias, o preço derivativo vai ser bem relevante, que ele tem grandes probabilidades de atingir extremos aqui, tá certo? Então vamos vir aqui, voltar aqui, mesma operação, agora 125 dias, só que eu vou colocar o strike 85 e agora a gente vai ver o que? O derivativo com valor muito mais alto, né? Tá aqui, ó, ele vale agora 1,90, eu recebo ou pago 1,90 para fazer a operação, o que dá 2,72% do notional, porque agora eu tenho muito mais observação. Posso brincar aqui com o nível da vol? Posso botar 21 dias de novo e falar como é que fica a distribuição se a vol for a 60, né, dobrar de valor. A gente vai ver muito mais observações acima do nível do strike. Então, portanto, nesse exemplo aqui, eu venho aqui, boto aqui 21 dias, certo? A precificação vai ficar igual, né? Só que eu dedo aqui na mão a vol a 60 e ele vai me mostrar que agora o derivativo vai valer quanto? 98 centavos ou 1,41. Por quê? Porque o número de observações acima do nível do strike explodiu. Então eu posso alterar os juros, posso alterar o borrow, posso alterar a vol, posso alterar o prazo e entender o que está acontecendo com o derivativo. Então isso aqui é uma forma visual de a gente entender o que está acontecendo. Eu uso a técnica do Monte Carlo muito nos treinamentos, certo? E essa tela foi pedido pelos meus clientes para eu disponibilizar ela dentro do sistema e ela é muito útil, inclusive para a gente entender aonde a gente vai estar tradando os strikes ou os níveis de barreira, porque eu posso botar um strike e uma barreira, eu posso simular a vale a 70, a barreira no 90 aqui, e eu consigo ver se essa call penalty ou essa call penin tem algum valor, tá certo? Então, todas essas interpretações aqui estão disponíveis no EAD. Aqui é muito usado pelos usuários quando eles querem já bater um olho para ver o que está fazendo sentido. Então, o olho treinado já bate o olho na distribuição, já sabe se vai rolar ou não vai rolar, tá certo? De acordo com o nível dos strikes que eles colocam. Temos também aqui uma aba de estatística. Essa estatística é muito legal, tá? Porque o que o pessoal tem feito muito isso? Eles falam o seguinte, pelo prazo de um ano, certo? Botei 23 e 22. Eu quero, vamos supor que a gente tem aqui um kit pessoa física. Vale 3, tá? Petro 4. Aí ele tem um BBDC4 aqui, né? Aí vai ter o quê? Vai ter uma VEG3 aqui, né? Vai ter o quê? Vai ter BBAS3 aqui. BBAS3, então temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos presumir que só tem 5 aqui ações, que é um kit básico aqui, e ele tem quanto? Ele tem 30, 30, dá 60, tem o que? Tem 20, 80, 90, 100. Então a somatória dos pesos está dando 100%, certo? O que eu vou fazer para o sistema? Sistema, faz uma regressão para mim, baseado nesse portfólio sobre o ativo adjacente Ibovespa. Então eu vou entender
o quê? Como essa cesta se comporta em relação ao Ibov. Posso ir mais longe? Posso. Eu posso botar aqui 2021, né? 2 anos, e mandar fazer essa regressão. Apertei o botão, ele vai me fazer o quê? Ele me calculou, então a linha vermelha é o portfólio que eu montei, a amarela é o ativo subjacente que eu quero, que é o benchmark. A gente percebe que esse aqui outperformou, certo? O beta está em 97,76, então se eu comprar uma put de Ibov para 2 anos, para 97,76% do notional que eu tenho aplicado, com um grau de confiança de 71%, esse grau ficou muito ruim. Por quê? Porque essa cesta está descorrelacionada, isso aqui está bem claro para a gente. Se a gente vê pelos ativos separados, a gente vê que ficou bem descorrelacionado mesmo, né? Principalmente o verdinho aqui que foi Petro. Petro descorrelacionou muito do Ibovespa nesses últimos 2 anos, tá certo? Olha como ele descolou muito. Então, isso percebe o quê? Que a gente pode ver que o beta aqui de Petro individual é muito mais alto, né? E aqui o VEG tem um beta muito mais baixo, tá certo? Então, portanto, isso aqui serve para a gente tentar achar uma cesta que eu consiga explicar para aquele ativo, e hoje eu tenho falado muito, inclusive tem até uma aula que eu mostro essa estratégia, que a gente trocar, em vez de fazer o hedge, que a bolsa está no high histórico, das ações individuais, a gente faz uma regressão por beta, vê o R2 e faz o hedge pela put de Ibov para o prazo mais longo, cuja vol é muito mais baixa e fica realmente muito mais barato, certo? E, portanto, isso aqui eu posso regredir um basket por qualquer ativo subjacente e me mostrar a tela aqui. Então a estatística aqui, está vindo aqui um monte de coisa. Vai vir uma série de telas, vai vir Fama French, Markowitz, vai vir uma série de outras janelas que nós estamos confeccionando, certo? A parte de estruturação, aqui é uma parte bem mais avançada, tá? Basicamente a gente escolhe o preço, o ativo objeto, vamos pegar aqui BPAC11 e a gente manda ele calcular. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 400 produtos estruturados, ele vai olhar as curvas de aluguel, dividendo, juros e volatilidade, e ele vai dizer para a gente o que ficou bom, o que ficou ruim. Então isso aqui ele vai pegar 400 produtos estruturados e vai separar o que ficou bom do que ficou ruim. Então a gente vai conseguir ter uma métrica do que a gente poderia estar olhando com carinho um pouco melhor. E isso daqui está sendo replicado através do quê? Do livro que eu escrevi aqui atrás. Esse livro tem as 400 operações, tá? Ele está tendo uma série de melhorias. Esse livro eu estou escrevendo há 10 anos, estou refatorando ele e essa tela reflete ao livro. Então qualquer alteração do livro eu altero na tela. Tá certo? Então ele faz todos os estudos, ele demora, ele faz a precificação dos estudos individuais, né? Então ele vai calcular, ele está pegando as estruturas que fazem sentido e trazendo para a gente. E trouxe aqui a classificação de tudo, classificou, então ele analisa, ele vai dizer o que cover call fora do dinheiro de Vale, ele diz o seguinte, ó, que a volatilidade ela está alta, os juros está alto, o aluguel está alto, então é ruim para o curto prazo, é médio para o médio prazo, é bom para o longo prazo. Tá? E agora eu vou fazer a segunda fase desse cara aqui, ele vai dizer se eu vou classificar por uma nota, se vai ficar bom ou ruim. Então ele já consegue me dizer o prazo se está certo, ele me diz o seguinte, ele já consegue classificar aqui pela vol nominal muito alto, percentil baixo. Então isso aqui é uma conclusão falso positivo. Eu sei que essa estrutura ela vem de vol e, portanto, a vol nominal, ou seja, a vol implícita atual, olhando pela série histórica, ela está o quê? Ela tá alta, mas o percentil está baixo, ou seja, historicamente ela está baixa, nos última janela de quanto tempo? Do prazo aqui de 1 ano, mas o que ele diz para mim que é o seguinte, que o percentil ele está nominalmente barato agora, mas ela está nominalmente alta. Então, pela pesquisa, pelas vols ao longo de uma janela de 1 ano, ela está barata, mas nominalmente ela está alta. Então, isso aqui é um falso positivo, porque a gente acha que a vol de Vale está barata pelo percentil, mas nominalmente ela está alta, né? O skill está baixo, certo? E o smile está muito baixo. E, portanto, isso daqui vai depois me dar o quê? Vai me dar um Ford Points alto, né? E isso eu vou jogar numa outra matriz que vai me cuspir uma nota para essa estrutura. Isso aqui está sendo feito porque a gente está o tempo inteiro desenvolvendo novas janelas. Tá? Isso aqui é uma janela muito complexa que eu estou montando há vários anos e ela já funciona nesse exato momento bem. Eu só estou fazendo as últimas refatorações para ficar um negócio
de primeira linha. Então a gente está o tempo inteiro realmente aqui refatorando o sistema inteiro. Então a gente está subindo os módulos de renda fixa, que vai ter as precificações de títulos públicos e privados, a parte de empréstimos, isso já funciona e a gente está o tempo inteiro incorporando novas telas. Portanto, o apreciador é um sistema aonde eu vou olhar para o mercado e perguntar quanto que vale qualquer coisa. Contanto que eu tenho market data, que eu tenho hoje Brasil, Estados Unidos e Europa, qualquer derivativo que deriva do modelo que eu já tenho pré-escrito vis-à-vis o market data que eu tenho, eu sou capaz de dar preço nessas classes de modelos sobre essas classes de ativos. Então, o apreciador, que é o primeiro sistema que a gente acaba discutindo no FDerives, ele é o sistema de simulação de preço. E como ele é um sistema de simulação, o pessoal gosta muito de sentar em cima do apreciador e passar o dia inteiro simulando, né, para ver quais operações são boas de ser feitas, certo? Portanto, é um sistema onde a gente cria preço, certo? E hoje, se vocês tiverem um acordo interessante com o formador de preço, isso aqui vai se tornar uma bolsa de valores OTC B2B, porque hoje os market makers já publicam as curvas no meu sistema e eles liberam por pessoa ou por grupo. Então, o market maker pode liberar a curva para vocês, se fizer sentido para ele e para vocês, e você passa a precificar e você vai ter a precificação de todos os derivativos OTC em tempo real, assim como as listadas, tá certo? Portanto, isso aqui pode ser um simulador ou pode ser um preço firme, dependendo de que curvas você consegue acessar, e o polinomial é onde nós vamos escrever as curvas, mas para esse encontro, para mostrar para vocês o potencial do apreciador e dar um resumo, lembrando que eu já tenho aqui mais de 50 horas dedicadas ao apreciador, fora as modelagens, as modelagens matemáticas que nós temos as aulas disponíveis, como os produtos estruturados. Portanto, esse cara aqui, ele é muito complexo, ele faz muita coisa, e a ideia desse encontro é apenas mostrar o potencial do aplicativo. E, basicamente, vocês têm quase que fazer uma pós-graduação / um mestrado para vocês conseguirem entender toda a modelagem e conseguirem tirar 100% desse sistema, o que, para muitas pessoas, 100% é muita coisa. Às vezes, 20%, 30% do que o sistema faz já é o mais que o suficiente para elevar vocês para um patamar muito mais apropriado e que vai conseguir atender todas as necessidades. Lembrando que a FDerives é um sistema industrial e ele foi projetado para rodar grandes bancos e market makers. Portanto, ele é robusto e por isso que nem tudo que tem aqui no apreciador é para todos. Mas por esse encontro aqui, eu acho que eu já passei a ideia básica e a gente se ver no próximo vídeo.